Olá! Hoje, neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre a legislação dos grupos PET. Eu me chamo Giovana e sou uma das integrantes do PET Farmácia UFPR. Irei apresentar junto com a Ana e a Mariana, também petianas, sobre o tema legislação. Aqui está o sumário do que veremos então. Começaremos falando sobre o ordenamento jurídico do PET, ou seja, a forma de hierarquia das normas, como essas regras se dispõem juridicamente. Em seguida, sobre a gestão federal dos grupos PET, o FNDE, as bolsas e o custeio. Depois, sobre a administração federal, feita pelo Ministério da Educação, MEC, e por fim, comentaremos sobre a avaliação do grupo, como ele é acompanhado e por quem. Nosso primeiro tópico é o ordenamento jurídico. Fazendo um breve apanhado, o ordenamento jurídico é a forma como as normas legais, ou seja, as leis, os decretos, as resoluções e as portarias funcionam. E é em função do ordenamento jurídico que os grupos PET atuarão. Como norma legal petiana mais importante, temos a Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, que institui o PET, antigo Programa Especial de Treinamento, como Programa de Educação Tutorial. Outra norma relevante para nós é a Portaria 976 de 2010 do MEC, que dispõe sobre o PET e rege quais são as atividades do Programa de Educação Tutorial a âmbito nacional. Porém, em 2013, essa portaria foi atualizada pela Portaria 343 de 2013 do MEC, alterando dispositivos, ou seja, o regulamento e o regimento da 976, através da revogação e modificação de alguns de seus artigos. Outra norma que é válida do nosso conhecimento é a Resolução número 40 de 2009 da própria Universidade Federal do Paraná, onde o PET é normatizado na UFPR. Ainda temos também o Manual de Orientações Básicas, ou MOB, que apresenta o PET e orienta sobre o seu funcionamento, servindo de direcionamento para discentes e docentes que já estão no PET e que também pretendem ingressar no futuro. Em 2013, o MOB foi atualizado de maneira não oficial através da minuta do MOB. Agora, vamos falar um pouco sobre como se organiza a gestão federal do PET. O PET é um dos programas financiados pelo Ministério da Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é o órgão que executa as políticas educacionais do MEC. Ele fornece recursos financeiros e presta assistência técnica aos programas. Seus recursos são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários. Agora, falando um pouco sobre as bolsas do PET. De acordo com a Portaria 967 de 2010, no seu artigo 14, consta que o valor da bolsa do doutor é equivalente ao valor da bolsa do doutorado. Para doutores que têm o título de mestre, esse valor é equivalente à bolsa do mestrado. A bolsa do doutor tem duração de 3 anos, podendo ela ser renovada. No seu artigo 15, são citadas situações em que o doutor é desligado do programa. Primeiro, em caso de decisão do CLAA, se a avaliação do tutor for insatisfatória, ou se houver descumprimento do termo de compromisso, do disposto na portaria e nos demais dispositivos legais que regem o PET. E segundo, por decisão da Pró-Reitoria ou órgão equivalente homologado ao CLAA. E em terceiro, após o exercício da função por 6 anos consecutivos. No artigo 19 da portaria, é descrito que as bolsas de discente têm valor equivalente a uma bolsa de iniciação científica. No artigo 20, são citadas as situações em que o discente é desligado do programa. Sendo essas: primeira, em caso de conclusão, trancamento de matrícula ou abandono de curso. Segunda, desistência. Terceira, rendimento escolar insuficiente. Caso quarto, acúmulo de 2 reprovações após o ingresso no PET. 5. Descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias. 6. Descumprimento dos deveres previstos no artigo 18 dessa portaria. Como zelar pela qualidade acadêmica do PET, participar de todas as atividades durante sua permanência no PET, contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da instituição de estudo,
fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos apresentados e cumprir as exigências estabelecidas no termo de compromisso. 7º, em caso de envolvimento com ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o ambiente universitário. No artigo 16 da portaria, consta que o tutor deverá receber semestralmente o valor de uma bolsa por estudante participante, que deve ser utilizado no custeio das atividades do grupo. O repasse dos recursos referentes ao valor do custeio das atividades é feito diretamente ao tutor pelo FNDE, pela CESU-CECAD. E a prestação de contas da verba do custeio será efetuada pelo tutor, observada a legislação pertinente. A Ana comentou sobre a gestão federal e agora eu vou falar sobre a administração federal, sobre o órgão superior do governo na administração dos grupos PET, que, nesse caso, é o Ministério da Educação, ou MEC. Foi na Lei nº 11.180 de 2005 que o PET ficou instituído no âmbito do Ministério da Educação, ou seja, é o Ministério da Educação que será o órgão máximo responsável pelo funcionamento do programa. E foi na Portaria 967 de 2010 que ficaram endereçadas a coordenação do Programa de Educação Tutorial, a Secretaria de Ensino Superior, ou CESU, e a administração por um Conselho Superior. Conselho esse que é formado por Comitês Locais de Acompanhamento e Avaliação, também chamados de CLAAs. Como acabamos de ver, o PET é organizado administrativamente em 3 divisões: o Conselho Superior, o CLAA e a Comissão de Avaliação. Cada uma dessas divisões administrativas possui atribuições que, de alguma forma, visam o controle e a avaliação do andamento do programa. Consta na portaria do MEC número 967 de 2010 que a avaliação dos grupos PET será baseada em aspectos como o relatório anual, elaborado pelos próprios grupos, onde estão descritas todas as atividades desenvolvidas durante o ano, o desempenho acadêmico de todos os integrantes, sejam eles bolsistas ou não bolsistas, a participação dos integrantes em atividades, projetos e programas que visem a tríade universitária ensino, pesquisa e extensão, o desenvolvimento de inovações e práticas educativas que, assim, conseguem contribuir para a formação dos estudantes de graduação, sempre alinhados ao projeto pedagógico institucional e às políticas da instituição, a realização e publicação e também a participação em eventos acadêmicos, resposta do relatório de autoavaliação, tanto para os estudantes quanto para os tutores, e, por fim, também podem ser feitas visitas locais aos grupos quando identificada a necessidade. Toda a avaliação desses pontos são feitas pelas divisões administrativas citadas anteriormente. Entre elas, o Conselho Superior, que dentro das suas atribuições deve propor critérios e procedimentos de acompanhamento e avaliação do programa, propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades, definir políticas de expansão, desenvolvimento e consolidação do PET, além de homologar os resultados da avaliação do programa e demais deliberações da Comissão de Avaliação. Já que estamos falando da Comissão de Avaliação, vamos ver quais são as suas atribuições relacionadas à avaliação do programa. A comissão deve, então, avaliar o planejamento e o relatório anual do CLAA, assim como o relatório consolidado das respectivas instituições, e realizar a avaliação do desempenho dos CLAAs e do programa como um todo. Você reparou que o CLAA, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET, é a instância administrativa mais próxima dos grupos dentro das instituições de ensino? E que ele desenvolve um papel muito importante na avaliação do programa? Pois bem, agora vamos entender um pouco melhor. Os CLAAs são compostos por tutores e integrantes discentes do PET e também por membros indicados pela instituição de ensino superior, que inclui o interlocutor. O interlocutor é um professor ou funcionário da universidade capacitado que será responsável por facilitar a comunicação entre os grupos PET e AIS. Além dele, ainda devem existir representantes das pró-reitorias, coordenadores de curso e chefes de departamento, sendo que a somatória desses deve ser igual ou maior à representação dos tutores e integrantes discentes do PET. Nós já vimos as atribuições do Conselho Superior e da Comissão de Avaliação. Agora vamos ver algumas atribuições do CLAA na avaliação do programa.
O CLAA deve então realizar um acompanhamento e avaliação do desempenho dos grupos e dos seus tutores, receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos, verificar a coerência das propostas de trabalho com o projeto institucional e com as políticas de ação, elaborar o relatório institucional consolidado e depois, previamente aprovado, pelo Conselho Superior de Ensino, Extensão e Pesquisa da instituição e encaminhá-lo à CESU. Propor à comissão de avaliação critérios e procedimentos e também propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades do grupo. Resumindo, dentro do programa existem 3 divisões administrativas: o Conselho Superior, a Comissão de Avaliação e os CLAAs. Os CLAAs estão mais próximos dos grupos e recebem seus planejamentos e relatórios. Ele então avalia os mesmos e emite um relatório institucional consolidado que é enviado à CESUMEC. Esse relatório também é enviado ao Conselho de Avaliação. Junto com o relatório Planejamento do CLAA, o Conselho de Avaliação avalia e encaminha o mesmo ao Conselho Superior, que homologa esta avaliação. Ficou com dúvidas? Procure o PET Farmácia nas redes sociais ou entre em contato pelo e-mail petfarmaciaufpr@gmail.com. Nós agradecemos a sua atenção e até a próxima!